Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Vanildo Takamine. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre adubação, porque muita gente me para na rua ou me pergunta no WhatsApp ou nas redes sociais com o que eu adubo as minhas plantas, como eu faço. Então é uma dúvida muito frequente, principalmente quando pessoas que adquirem uma plantinha nova não sabem como fazer uma adubação. Então sempre me perguntam o que devo usar para as minhas plantas, né? É, Pessoal, eu quero dizer que o que eu falar de errado vai ficar no vídeo porque tá muito difícil para mim fazer edições de vídeo no meu computador. Acho que vídeos de 7 e 8 minutos que eu faço com vocês aqui, eu gasto 3 a 4 horas para editar. Então agora eu tô fazendo tudo no celular, então eu vou tentar ser o mais espontâneo possível no vídeo para eu não ter que estar editando tanto, ok? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que eu uso das minhas plantas, lembrando que nem tudo que está aqui eu utilizo em todas as plantas. Eu tenho orquídeas, eu tenho suculentas, eu tenho rosas do deserto, que são plantas que são totalmente diferentes do metabolismo, o tipo, né, que eu já falei em alguns vídeos de planta C1, C2, C3, planta Can. Então eu trato das minhas plantas de maneira diferente, certo? Como por exemplo aqui, ó, um fertilizante foliar da Forte, né? Eu uso Forte Cobre. Esse daqui, que tem essa maçãzinha na frente aqui, eu só utilizo para minha videira, certo? Então eu só utilizo esse aqui, ó, para minha videira, para evitar doenças fúngicas nas folhas do pé de uva. Então eu não uso para orquídea porque a orquídea é muito sensível ao cobre, queima folha, queima raiz, então eu não utilizo jamais sulfato de cobre para tratar orquídea, certo? Então esse fertilizante aqui é só aplicação de 15 em 15 dias. Geralmente eu sempre faço pulverização de fertilizante à noite na videira, ok? Uma coisa que eu usava muito, hoje nem tanto, já faz bastante tempo que eu não utilizo, que é isso aqui, ó, leite de magnésio. O magnésio, pessoal, é um nutriente muito importante na planta, ele dá uma sustentação melhor, ele deixa mais rígido as células do vegetal, e aí o seu vegetal fica com as folhinhas mais duras. Eu usava muito isso aqui quando eu criava orquídeas, cultivava orquídeas em vaso, porque ele retira muito a acidez do substrato. Então aquela orquídea que já está há muito tempo no vaso, o substrato vai se decompondo e vai ficando muito ácido, as raízes da orquídea começam a queimar, e aí eu fazia uma diluição de uma tampinha dessa aqui em 1 litro de água, e aí você borrifava no substrato, borrifava na planta, né, para ela absorver também. E aí ajudava bastante a manter o substrato por mais tempo no vaso das orquídeas, ok? Então isso aqui eu só usava para orquídea que eu cultivava em vaso, certo? Uma tampinha para 1 litro de água, certo? Eu vou tirando aqui para dar mais espaço, que eu vou fazer algumas adubações para vocês verem, tá? Uma outra coisa que eu utilizo bastante, né? Uma foi a farinha de ossos, que acabou. Farinha de ossos é muito bom porque é um nutriente, é um composto, né, que é muito rico em fósforo, o que ajuda muito em enraizamento e floração. Quanto mais flor, frutificação. Então eu sempre uso bastante farinha de ossos, a minha acabou. Eu usava da Vitaplan, a farinha de ossos. Em que eu usava farinha de ossos? Nas rosas do deserto, para induzir floração. E na videira, quando eu fazia a poda de frutificação, né, inclusive no mês que vem eu vou fazer a poda de frutificação na videira. Então eu sempre fazia uma cova no pé da videira e fazia adubação com farinha de ossos, esterco bovino e torta de mamona, certo? Nas rosas do deserto eu só fazia uma aplicação de uma colherinha em cada vaso, ajuda bastante a nutrir a planta e melhorar o aspecto de floração das suas plantinhas, certo? Aproveitando o gancho, né, como eu falei, eu usava farinha de ossos e torta de mamona. Eu também compro torta de mamona, já fiz caseiro, só que dá um trabalho
e falta paciência, mas aqui o que não falta são mamonas, que a gente chama aqui de carrapateira. É muito fácil de fazer, eu só comprei por ser mais prático, de já estar pronto, eu já começar a usar nas plantas, né, porque passa por um período de fermentação e de secagem, a gente está no inverno e aí é muito ruim. Mas a salsa de mamona ela é muito rica em nitrogênio, altamente rica em nitrogênio. Nitrogênio é muito bom para enraizamento e crescimento vegetativo. Ele dá vigor à planta. A planta fica bem mais nutrida para ter mais força de estar crescendo, né? Ficar mais forte. Em que eu uso salsa de mamona? Gente, uma colherinha de sopa em cada vasozinho de rosa do deserto ajuda bastante. Lembrando que isso aqui é uma adubação orgânica, beleza? Então aqui eu vou ter para vocês uma adubação orgânica. Aqui é farinha de casca de ovos, também orgânico. Eu vou ter aqui uma adubação química, né? Osmocótica, é uma adubação mineral, certo? Então existe vários tipos de fertilizante e adubação. Mas aqui voltando para a salsa de mamona, é uma adubação orgânica. Eu uso na minha videira, eu uso nas rodas do deserto. Você pode fazer o seu bocashi, né? Que é um pessoal faz umas trouxinhas e coloca um pouquinho de cinza de carvão, farinha de ossos. Salsa de mamona faz aquela trouxinha e amarra no cantinho do vaso de orquídea, ou amarra no cantinho do tronco da orquídea para fazer uma adubação, uma liberação lenta, e aí a orquídea vai se alimentando daqueles compostos orgânicos. Vale muito a pena você ter em casa e usar nas suas plantas. Eu utilizo muito nas orquídeas, sempre usei muito em vasos de orquídea, o resultado era fantástico. Eu parei um pouco de usar nas orquídeas e estou usando bastante agora mais na videira, mas aí estou começando a voltar a dar uma atenção mais especial para minhas plantas e está dando um bom resultado, tá? Então, salsa de mamona, aconselho vocês a terem aí. Esse aqui é 1 kg, eu paguei aqui na minha cidade R$17 por 1 kg de salsa de mamona. Lembrando que dá para fazer tranquilo. Eu falei em um dos vídeos, eu não sei se eu postei esse vídeo ou não, você que vai me assistir agora. Não estou usando Brilux não, tá, gente? Isso aqui não é uma adubação, mas é um defensivo que eu utilizo nas minhas plantas. Plantas que tá com cochonilha, planta que tá com pulgão, planta que tá com fusarium, ataque de fungos e bactérias. Eu utilizo isso aqui. Eu acho que eu vou postar depois um vídeo para vocês, bem explicando bem direitinho isso aqui. Que eu fiz o vídeo, só que deu problema no meu celular na hora de passar para o computador e aí o vídeo acabou se perdendo. Mas isso aqui é uma mistura de pinho-sol original, uma parte de pinho-sol para 2 partes de água. E aí eu borrifo na planta, gente, é fantástico. Eu tô aqui com a minha Cattleya Remoprada Chrome. Ela era gigantesca, mas aí o Fusarium foi destruindo a planta inteira. E eu salvei a minha planta com isso aqui. Bastou uma aplicação e foi o suficiente para deter o Fusarium. E a planta agora já está enraizando, já está com novas brotações. Agora é só esperar ela se recuperar, né? Porque quem conhece de orquídea sabe que a Remoprada Chrome, ela tem pseudobulbos enormes, muito grandes, maior do que minha mão, só o pseudobulbo. E as folhas também são muito grandes. Então aqui ela voltou a ser uma mudinha, né? Muito pequena. Continuando com o nosso vídeo, pessoal. Eu tenho aqui Vitaplan, certo? Eu acho que eu já falei para vocês do Vitaplan em alguns vídeos passados, que eu comprei para testar e eu gostei muito do resultado do Vitaplan, certo? Ele dá mais energia para a planta, ele é um composto mineral que tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, boro, manganês, zinco e ele tem carbono orgânico. E tudo isso aqui é solúvel em água, tá? Ele dá um vigor muito grande e ele dá massa foliar para a planta. O que é isso? Ele deixa as folhas maiores, ele deixa o vegetal mais verde, mais brilhoso, deixa o vegetal mais bonito. Só não aconselho a usar em excesso porque ele atrasou um pouco a floração das minhas rosas do deserto. Eu acabei usando ele em excesso.
E aí ele atrasou a floração e fez a planta ficar muito grande. Ele fez a planta crescer, né? Demais. E ele foi retardando a floração da planta. Mas ele é um bom, excelente nutriente, um bom fertilizante. E ele é organomineral, tem nutrientes orgânicos e minerais. Lembrando que ele também é composto por extrato de algas marinhas, então ele é muito bom, ele tem uma tabela enorme de nutrientes para você fazer adubação nas suas plantas. Como eu utilizo o Vitaplan? Bom, atrás dele aqui, ó, tem a questão de dosagem. Então, se eu for usar para algodão, para café, para frutíferas, para gramíneas, para grama do jardim, para hortaliças, leguminosas, flores ou viveiro de mudas, as dosagens são diferentes. Então, para rosa do deserto, antes eu usava uma tampinha dessa para 1 litro de água e era muito forte. Eu já matei muita rosa do deserto com o Vitaplan. Hoje eu sei usar ele mais, digamos assim, de maneira mais educada. Então, eu utilizo 5 ml de Vitaplan, 5 ml para 2 litros de água, certo? 5 ml para 2 litros, ele rende muito. E eu paguei acho que R$ 30 nele, 25 a R$ 30. Então 5 ml, ele vem 1 litro aqui, então você vai usar 5 ml para 2 litros de água e você vai utilizar ele a cada 15 dias, certo? Faz uma adubação foliar na planta ou se você quiser pode aplicar só no substrato. Lembrando, pessoal, que toda vez que você for aplicar algo foliar na sua planta, escolha os horários mais frios do dia, ou início da manhã, ou no finalzinho da tarde. Eu prefiro aplicar no finalzinho da tarde porque a planta ela vai passar pelo período noturno e aí não vai ter a incidência de sol de uma maneira mais rápida, né? Ela vai passar a noite inteira com o nutriente agindo sobre as folhas da planta, certo? Vamos para o próximo. Vitagold potenciado. Eu acho que esse aqui é um dos mais conhecidos de vocês. Para quem quer enraizar estaca, para quem quer enraizar orquídea. O Vitagold potenciado, ele é uma vitamina que você compra em casas agropecuárias para passarinho. Acho que ele custa em torno de 15 a 17 reais. Então ele tem vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3 e vitamina E. Então, como ele tem muitas vitaminas do complexo B, ele ajuda muito a planta a enraizar, certo? Seja uma estaca, seja um galinho que você pega e queira muito, deixa a estaca de molho. Eu boto 10 gotas do Vitagold potenciado para 2 litros de água. Então, como eu faço pouco aqui, eu não quero enraizar muito, 5 gotas para 1 litro, né? Ou quando eu estou usando assim, ó, uma garrafinha de 250 ml, eu utilizo 3 gotas, certo? E aí você deixa a estaca descansar, desculpa, umas 2, 3 horas e já está tudo certo para você enraizar sua planta. Ou você pode colocar no borrifador e borrifar a folha, pode borrifar, não queima a raiz, não queima a folha. É muito bom mesmo, recomendo você ter aí em casa o Vitagold potenciado. Lembrando que questão de orquídea, a água da chuva é muito rica em nitrogênio e a água da chuva ajuda muito as orquídeas a enraizarem, tá? Vamos falar do próximo. Esse aqui é casca de ovos triturada, certo? Gente, para falar de casca de ovos aqui, eu vou fazer um resumão, porque muita gente pergunta: posso usar casca de ovos? Mas aí qual é a quantidade que eu posso utilizar? E eu posso utilizar para qualquer planta? Não, a resposta é não. Gente, casca de ovos é muito rica em cálcio e outros minerais, mas você tem que usar com moderação e cautela. Por quê? Se você usa em excesso, vai alterar o pH do vaso. Eu não posso pegar isso aqui, essa orquídea aqui, e casca de ovo é muito bom, e tascar a casca de ovos aqui. Primeiramente que, para funcionar de maneira mais eficiente, a casca de ovo tem que estar triturada, praticamente pulverizada. Olha, eu tenho aqui, eu trituro bastante no liquidificador a ponto dela virar uma poeira, uma areia mesmo. Porque se você somente quebrar a casca de ovos e jogar no vaso, vai demorar mais de 1 ano para que esse material
entre em decomposição e faça parte realmente do substrato do seu vaso. Então você acelera essa incorporação ao substrato quando você tritura ele, deixa bem fininho, aí você coloca uma colherinha lá no substrato a cada 2, 3 meses, né? Uma colherinha pequena, aquela colherinha de chá. Espalha no substrato a cada 2, 3 meses, certo? Não é bom você usar para suculenta. Ah, quem suculenta gosta de solo pobre, gosta de solo drenável e deixa a folha mais rígida. Gente, evita colocar isso na sua suculenta. Porque, como eu falei, ela vai salinizar o substrato. Então não é legal você estar colocando. Eu já coloquei, já. O resultado foi bom. Algumas até vai bem, né? O Sempervivo, ele ainda vai bem com casca de ovo. Agora os outros, evita estar colocando isso aqui, tá? Então, nas orquídeas, é bom você colocar na trouxinha, como eu falei, você mistura. Se você não tiver as cinzas de carvão, né, que a minha também acabou, não vou falar dela hoje, mas uma colherinha da casca de ovos, uma colherinha de torta de mamona, uma colherinha da cinza de carvão, né? Você coloca faz aquela trouxinha e coloca no perto do vaso. Ou você pode fazer esse mix e adubar a sua planta a cada 2, 3 meses com isso. É sensacional. Teve uma senhora, né? Que ela também é aqui inscrita no meu canal. E ela me falou, me falaram que casca de ovos é muito bom para orquídea, para colocar no vaso. Eu disse, nas minhas em casa eu coloco, né? Só que aí ela tinha umas 30 cascas de ovos. Ela triturou as 30 cascas de ovos. Ela amassou, né? Quebrou assim, a grosso modo. E colocou tudo dentro do vaso da orquídea em cima. Gente, foi um terror total. A planta não absorve a casca do ovo dessa forma. Ela tem que estar pulverizada, certo? E aí eu vou explicar para ela bem direitinho que o modo como ela fez era inadequado e fez mais complicado, certo? Antes de eu pular para esses dois queridinhos aqui, eu gostaria muito de pedir o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para os seus amigos e para pessoas que gostam e têm dúvidas sobre adubação na hora de fazer nas suas plantas, beleza? Gente, eu tô com dois aqui, eu já usei bastante, gente, isso aqui rende muito e esse também. Eu tô com um adubo de liberação lenta, o famoso Osmocote, né, que muita gente conhece. Ele é caro. Essa garrafinha aqui eu paguei 25. Ela tem 100 gramas. Muita atenção na hora de você comprar o Osmocote, porque tem gente que vende o Osmocote misturado com NPK, aqueles cristais salínicos. E aí tem gente que mistura os dois e vende por Osmocote. Não é. O Osmocote, as bolinhas dele são assim, ó. Vocês vão conseguir ver aí bem direitinho. Todas são de cor uniforme. Você pode encontrar os mocotes com bolinhas de outra cor. Como eu falei para vocês, é um adubo de liberação lenta. Quando você rega a sua planta, que a água bate nele, através da osmose, ele vai liberar aos pouquinhos os nutrientes que tem dentro dessas bolinhas. E aí a gente tem aqui o fósforo, o potássio, o magnésio, o enxofre, o cobre, ferro, o manganês e o molibdênio. Tudo já bem controlado, bem aquela receitinha de bolo que o agrônomo passa e faz para dar certo. Então já está tudo aqui na medida correta. Como é que eu uso o Osmocote? Gente, usa pouco, dependendo do tamanho do vaso que você tiver. Por exemplo, em um vaso de orquídea que você tiver, você vai colocar 5, 6 bolinhas dentro do vaso, né? Umas 5 a 6 bolinhas é o suficiente, porque ele vai liberar aos pouquinhos, é de liberação lenta. Ivanildo, de quando em quanto tempo eu coloco o Osmocote no vaso? Eu aconselho você a fazer a adubação com o Osmocote e depois de uns 2 a 3 meses você vai lá e colocar novamente as bolinhas no vaso. Lembrando, gente, que planta ela precisa se alimentar diariamente. Não é que eu vou adubar a planta todo dia. Mas, por exemplo, as orquídeas mesmo, antes eu fazia uma adubação fracionada e fazia todo dia nas minhas Denfal. O resultado era bom.
Mas aí depois, com a falta de tempo, geralmente é aconselhável que você faça uma adubação semanal. A cada 7 dias você vai lá e faz uma adubação e vai intercalando essa adubação. Beleza? Mas voltando para o osmocote, gente, você vai colocar de 5 a 6 bolinhas. Se o vaso for muito grande, como essa aqui, ó, dessa orquídea aqui, que é a orquídea grapete, ela tá um pouquinho sofrida. Essa aqui eu ganhei no amigo secreto há 2, 3 anos atrás. Então eu tô dando uma recuperada nela, ela tá cheia de brotação. Não vejo a hora dela vir aqui e botar haste floral novamente. Então quando é um vaso grande assim, pessoal, você vai pegar um pouquinho assim, ó. Tem um. Você vai pegar um pouquinho assim, ó. E vai espalhar pelo vaso. Não coloque em cima da planta não, tá? Você vai espalhar pelo vaso. Gente, é muito importante que a sua planta esteja bem nutrida e bem adubada. Porque acontece de vez ou outra ataque de cochonilha, ataque de pulgão, alguma praga dá na sua planta. E a sua planta, se ela não estiver bem nutrida, ela não consegue resistir bem a esses ataques externos, certo? Então é muito importante que a sua planta esteja bem nutrida, bem saudável, para conseguir suportar e vencer essa doença, né? Plantas também ficam doentes. Eu estou aqui com um vaso menor. Esse aqui, se eu não me engano, é um Spatoglotis, que é um parente, né, basicamente do mesmo gênero da orquídea grapete. Acho que a flor é um pouco maior, foi um colega meu que me deu. Eu vou também fazer a adubação com osmocote nele. Então aqui eu vou pegar umas 5 a 6 bolinhas. Vou colocar no vaso. Pronto, é o suficiente. Tá aqui, ó, bem pouquinho, vai dar para mostrar para vocês. Foi bem pouco mesmo. E aí vem a dúvida, e agora? Se você quiser regar, você rega. No meu caso eu não vou regar porque aqui já tá chovendo muito. Todo dia tá chovendo aqui na minha cidade, a gente tá no inverno. E aí amanhã vai cair uma aguinha e ele vai começar a soltar essa adubação. Mas quando você adubar, você pode regar a sua planta tranquilamente. Toda vez que você regar, ele vai liberar os nutrientes aos poucos, certo? Vamos agora falar do último. Sim, ó, pessoal. O osmocote ele também tem numerações. Ó. Tem 3 numerações aqui. Ó. 15, 9 e 12. O que significa esse 15, 9 e 12? Para quem já conhece de adubação, né? Está se referindo ao NPK. O N de nitrogênio, o K de fósforo e o P de potássio, certo? E o K é de potássio, certo? O P de fósforo e o K de potássio. Então, se a numeração da frente for maior, como aqui é 15, quer dizer que ele tem bem mais nitrogênio do que fósforo e potássio. Está dizendo que é uma adubação que vai te ajudar no crescimento foliar da planta, no crescimento do vegetal. Isso aqui, como eu te falei, é uma mudinha de Spatoglotis, mas isso aqui fica uma planta enorme, uma touceirada gigantesca. Por isso que eu estou usando uma adubação aqui, ó, de crescimento. No outro vaso eu usei a mesma adubação de crescimento com osmocote porque eu estou recuperando a planta. Eu ainda vejo que a planta ainda está fraca para poder estar emitindo floração. Já faz aproximadamente 2 anos que ela não flore. Então eu estou dando uma atenção especial para ela. Ela sofreu muito com ataque de cochonilha, ataque de pulgão, então eu estou dando uma atenção especial para ela, para o vegetal melhorar, para depois eu vir com uma adubação de floração, certo? Vamos agora falar do último, que é o Peters, né? É um dos meus queridinhos, eu estou aqui com ele também, tem as 3 numerações, 9, 45, 15. Diferente do osmocote, ó, tá dizendo que esse aqui, ó, é o Peters Floração. Eu utilizo nas minhas rodas do deserto, utilizo nas minhas orquídeas. Até agora eu nunca tive problema com queima de folha. Eu utilizo bem pouquinho, acho que menos de meia tampinha, basicamente meia tampinha, para
uma garrafinha dessa aqui de 250 ml, certo? O Peters, pessoal, veja aqui, ele também vai ter formulações diferentes. Você pode achar o 414-8, ele é a mesma coisa, só que de a concentração menor, certo? Então aqui, notem que o número do meio, 45, ele é o número maior. Lembrando que é N, P e K. E o P é de fósforo. Quer dizer que esse mineral aqui, ele está mais concentrado para fazer a sua plantinha florir. Quando a sua orquídea está começando a colocar haste floral, é muito importante você toda semana fazer uma adubação com o Peters. Quando a sua rosa do deserto também está se preparando para florir, é bom você nutrir com o Peters Floração, porque ajuda muito a planta ter força para botar os botões, ajuda muito na questão de abortamento de botões, que a sua plantinha está sofrendo abortando botões. É uma falta de nutriente, então é muito bom você ter o Peters em casa. O Peters eu acho que eu paguei de 15 a 20 reais nessa garrafinha aqui, mas ele rende muito, porque acho que eu já usei umas 8, 10 vezes e a garrafinha continua cheia, porque ele rende bastante. Para mostrar para vocês, ele dilui muito fácil em água. Então eu vou usar aqui, ó, meia tampinha, bem pouquinho mesmo. Ó, vou colocar aqui. Tá, aqui eu dou uma agitada. Ele é tipo um salzinho. Faço uma agitação bem básica e ele já dissolveu inteiro na água. E aí eu faço uma aplicação. Eu não gosto, durante o dia, de aplicar nas folhas. Eu aplico diretamente no substrato e nas raízes. Como eu agora cultivo muito orquídea em tronco, né? Isso aqui é uma orquídea terrestre. Mas como eu cultivo muito orquídea em tronco, eu faço a aplicação diretamente nas raízes e nas folhas. Como eu falei para vocês, eu gosto de fazer a aplicação de fertilizantes e adubação à noite, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, Ivanildo, eu já vi NPK 10, 10, 10, 20, 20, 20, o que significa isso? Significa que o N e o P e o K, né, nitrogênio, fósforo e potássio, foram colocados de maneira equilibrada, então é um adubo de manutenção. Quando a sua orquídea ou quando a sua plantinha acabar a floração, né, a sua rosa do deserto, o seu lírio da paz, quando ele acabar a floração, você pode estar adubando também com esse NPK 20, 20, 20 ou 10, 10, 10. Lembrando que se você for comprar aquele que é o mais comum, que ele é bem salínico, né, ele não é um próprio para a sua planta, geralmente o pessoal vende em sacos grandes, vende a granel, né, você vai pesando. Eu aconselho a botar uma colherinha de chá em 1 litro, 1,5 litro de água. E nunca aplique nas folhas, porque queima muito fácil aquilo ali. Então eu prefiro utilizar adubos formulados próprios para plantas ornamentais, né? Não plantas de grande cultura. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, deixa seu like, compartilha seu vídeo. Comenta aqui embaixo se você já usa alguma dessas adubação ou se vocês nunca ouviram falar desses fertilizantes aqui. Eu quero ouvir de vocês o que vocês usam nas suas plantinhas. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, valeu!